Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Vamos ter duas aulas. Nosso tema, redemocratização e nova república. Vamos pegar ali o último governo militar, Figueiredo, vamos dar uma retomadinha ali. E daí já passamos para os governos civis e as primeiras eleições, a partir de 89. E enfim, terminamos ali já no século XXI no Brasil. Todos bem-vindos, bom estudo para todos nós. Então vamos fechar aqui. Governo Figueiredo, movimento Diretas Já, governo Sarney e o último governo Collor. Essa é a nossa aula de hoje. Bom, o presidente Figueiredo, né, ele ainda é da cúpula militar, ainda é eleito indiretamente, por isso faz parte do governo militar. Ele assume o poder em um momento que o país enfrentava uma grave crise econômica e as manifestações de resistência ao regime se intensificavam. Uma delas foi a greve dos metalúrgicos do ABC Paulista, que começou em 13 de março de 79, 2 dias antes da posse do presidente. No início, os operários exigiam reajustes de salários, mas com a evolução do movimento, passaram a exigir também liberdades democráticas. A liderança dessa greve coube ao Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo e Diadema, e na época o presidente, né, do sindicato, enfim, né, o grande líder era o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Bom, aqui a posse do presidente Figueiredo, 15 de março de 79, sessão conjunta com o Congresso Nacional. Ele é o que está o segundo lado direito para o esquerdo. Surge um movimento muito forte no Brasil, enfim, da população pedindo as eleições novamente no Brasil, chamado Diretas Já. Um deputado do Mato Grosso do Sul, Dante, chama tanto que é o nome da proposta, Projeto Dante, e que tinha essa proposta de novas eleições para a presidência, né? Por muito pouco, por uma falta de quórum, um número pequeno que faltou, tanto inclusive de deputados que faltaram no dia da sessão, não foi aprovada. Deu um clima assim de um balde de água fria jogado na sociedade. Mesmo assim, mostrou um descontentamento muito grande da população com o sistema do regime militar. Claro que o resultado também é descontentamento, é o desemprego, uma desigualdade muito grande, né? O milagre econômico da década de 70 já tinha acabado fazia 10 anos, como diz o outro. Então a população já estava descontente com o sistema. Em março de 83, o deputado do Mato Grosso, Dante de Oliveira, PMDB, propôs uma emenda constitucional que estabelecia eleições diretas para presidente da República. A emenda Dante de Oliveira logo ganhou grande popularidade e inspirou a campanha das Diretas Já, a mais popular da República. Um comício realizado em São Paulo, em 27 de novembro de 83, alavancou a campanha por eleições diretas para presidente da República. A campanha das Diretas Já logo se espalhou pelo país, animada por comícios shows. Apesar de sua enorme popularidade, a emenda Dante de Oliveira foi boicotada pelo governo militar e não conseguiu 2/3 do Congresso Nacional exigidos para a sua aprovação, o que resultou nessa frustração da maioria dos brasileiros. Com isso, a eleição para a presidência da República continuou sendo de forma indireta, né? Em 85, a presidência foi disputada por Paulo Maluf. Mesmo assim, então não foi aprovada a emenda Dante de Oliveira, não foi aprovada, o movimento de Diretas Já não teve seu êxito, mas os militares aceitaram. Então tudo bem, mas a gente não vai concorrer, mesmo que indiretamente, mais à presidência. E ficou então dois grupos, um grupo, né, do Paulo Maluf, outro grupo ali de Tancredo Neves, disputando quem seria o presidente do Brasil. Os dois grupos civis, claro que um representando o PMDB e outro representando inclusive a Arena, né, a situação, o grupo de situação do regime militar. Por Paulo Maluf, candidato do regime militar, e Tancredo Neves, candidato da Aliança Democrática. Tancredo Neves acabou vencendo com uma grande folga, 480 contra 180, mas não chegou a assumir, pois foi hospitalizado 14 de março, véspera da posse, e devido a complicações posteriores, morreu em 21 de abril. Eu acho muitas coincidências, né? Ele vai morrer no dia 21 de abril. Conta. Tá bom. Tem milhares de teorias conspiratórias. Já ouvi falar que já estava morto muitos dias antes, mas com medo de uma reação popular, seguraram a morte dele mais uns dias. Eu já vi história de envenenamento, inclusive que, enfim, para ele não assumir, não sei, enfim, tá nesse campo das histórias teóricas conspiratórias.
Com a morte de Tancredo, o que não é conspiratório, que é fato, é isso que eu quero dizer, é que o vice José Sarney assumiu a presidência da República. Ele tinha sido um homem de confiança do regime militar, por isso era visto com desconfiança pelos setores democráticos, mas pelo menos era civil. Com o objetivo de ganhar a confiança desses setores, Sarney restabeleceu eleições diretas para a presidência da República, estendeu o direito de voto aos analfabetos e prometeu um país uma nova Constituição. O lema de seu governo era tudo pelo social. Na época eu lembro, era dos plano Sarney, já vou falar deles. Próximo do presidente José Sarney, seu substituto legal, Ulisses Guimarães, em 15 de março de 85, em sessão conjunta do Congresso Nacional, presidida pelo senador José Fragelli. O Ulisses Guimarães se envolveu num acidente, enfim, de helicóptero, acabou até falecendo. Governo Sarney logo que assumiu, uma inflação que crescia em média 18% ao mês, corroendo os salários, gerando uma grande satisfação social. Para enfrentar a situação em 86, o Sarney lançou o Plano Cruzado. Aqui estão os planos que eu vou falar. Então virou uma bagunça monetária. Todas as propostas para tentar fazer isso, né? Fez um congelamento dos preços. Nossa, eu lembro que tinha as chamadas fiscais do Sarney. O que era? Desculpe, as fiscais do Sarney. Qualquer pessoa. Principalmente as donas de casa, meio que entusiastas com a coisa de cuidar, elas iam nos mercados para ter certeza que os preços estavam congelados mesmo e faziam denúncias, chamadas fiscais do Sarney. Na verdade, o que aconteceu foi uma falta de produtos nos mercados, alguns mercados preferiam nem colocar na prateleira porque o preço a inflação estava um valor tão alto que não compensaria vender. Então eles preferiam deixar nos estoques e era muito comum. Era uma cena comum no governo Sarney, quando a gente ia para os mercados, como diz o outro, chegar lá e não tinha um produto faltando na prateleira, principalmente carne, principalmente alimentos perecíveis. Esses produtos mais caros acabavam sumindo da prateleira, ou seja, faltando nos mercados. Os mercados não tinham para vender. Marcou muito essa instabilidade monetária, o congelamento de preços de produtos e uma inflação galopante. Chegou um dia que chegou a ter 82% de inflação ao dia. Ao dia. Eu cresci ouvindo histórias de vizinhos, do meu pai, que perderam um patrimônio, perderam uma chácara, tiveram que vender a casa, porque tinham dívidas, de financiamentos, dívidas bancárias, que o valor era tão alto que precisava vender o patrimônio para pagar aquilo. E história de pessoas que, como diz o outro, acordava, dormia na casa, não acordava em outra cidade, meu amigo. Ih, quantos, na década de 80. Congelamento de preços, reajuste automático dos salários, criação do seguro-desemprego. Enfim, está tentando. O que marcou muito também foi a construção da Constituição Brasileira, em 88. Então vai ser criada uma nova Constituição Brasileira, em 1988. E prevendo eleições em 89 para que em 90 assumisse o novo governo, que é o que vai acontecer. Nos primeiros meses do plano, a inflação caiu bastante, a popularidade do governo cresceu. Mas com o congelamento do preço, ocorreu uma corrida ao consumo. Consumia-se todo tipo de produto. Com isso, começaram a faltar mercadoria nas prateleiras. Não só por isso, mas porque também a questão do congelamento, às vezes, por causa da inflação, não compensava alguns mercados vender. O governo acionou a Polícia Federal, descobriu que havia boi gordo no pasto, isto é, havia fazendeiros que negavam abater o gado, com isso começou a faltar carne para a população. Marcou muito a minha infância essa história da carne. Quando o Collor assumiu o poder, em 90, a inflação acumulada em 12 meses tinha atingido o alarmante índice de 1.764% ao ano, prometendo que resolveria o problema da inflação com um só tiro. Essa aí custou caro para meu pai. O novo presidente lançou o Plano Collor, que bloqueou por 18 meses todo o dinheiro acima de 50 mil, depositado nas contas bancárias, inclusive a minha poupancinha, congelou os preços, demitiu funcionários públicos, elevou impostos, elevou os juros com o objetivo de diminuir o consumo, iniciou o processo de privatização, ou seja, venda de empresas estatais e particulares, eliminou vários impostos à importação, ocasionando a entrada da enxurrada de produtos estrangeiros no Brasil, de brinquedos a automóveis. E o Fernando Collor entrou também na história, pela retirada do dinheiro em circulação, tentou frear esse consumo,
abriu o mercado brasileiro às importações. Em compensação, as vendas do comércio e a produção industrial caíram muito. Muitas empresas faliram, outras reduziram o salário ou despediram funcionários, ocasionando um aumento de desemprego. A economia entrou em recessão. Soma-se a isso algumas acusações de corrupção, somente inclusive o famoso caso do PC Farias, em 92, diz que tinha até uma tal de pasta esotérica, porque diz que a esposa do Fernando Henrique tinha uma certa amizade com a mãe de Iná. A mãe de Iná era uma espécie de uma mãe de santo, enfim, esotérica, né, que trabalha com astrologia, enfim. E eles, soma-se a isso até essa história que se misturou com corrupção, desvio de dinheiro, custou caro. A insatisfação popular com a economia aumentou ainda mais com a explosão de uma série de escândalos envolvendo o governo Collor. E custou caro, inclusive, para o PC Farias, né, que depois foi executado com a sua amante. A população brasileira reagiu às notícias promovendo grandes manifestações públicas, exigindo o impeachment de Collor. Aí vem aquele momento das caras pintadas, bem famosas, principalmente jovens saindo às ruas, a música do Legião Urbana, muito famosa, né? Que país é este? Tocadas naqueles carros de som, aqueles caminhões de som, né? A população com o desenho do verde e amarelo pintado no rosto. Como vocês estão vendo aqui, né, as pessoas pedindo mesmo, congresso, a manifestação chamada, essa manifestação foi chamada de caras pintadas. Fechamos aí, governo Figueiredo, governo Sarney, governo Collor, próxima aula vamos continuar, tem pano pra manga, vamos pegar o impeachment, o que dá depois disso aí, que governo que assume, ok? E vamos fechar década de 90 e enfim, até início do século XXI no Brasil. Até lá! Bom estudo para todos vocês aí. Foco no estudo, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima, valeu!